Olá! Hoje vamos mergulhar um pouco nas ideias de um livro que marca bastante a discussão sobre criação de filhos, né? O Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Isso aí. O livro que propõe um olhar diferente, né? Exato. A gente quer explorar um pouco essa perspectiva bíblica que ele traz. A ideia central, assim, não é focar só no que a criança faz, no comportamento que a gente vê, Uhum. mas naquilo que está por trás, no coração mesmo. Ele até usa bastante Provérbios 4:23, né? Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. É isso mesmo. O livro propõe fundamentalmente uma mudança de foco. Sair das ações e ir para as motivações. Motivações, desejos. Isso. O que a criança realmente valoriza. O que o livro chama de adoração interna. O que comanda o coração dela de verdade. Interessante isso de adoração interna. Quer dizer, então, que o comportamento, seja bom ou ruim, é tipo um espelho do coração. Exatamente. Um reflexo direto do que está lá dentro. E isso, claro, bate de frente com métodos que só querem ajustar o comportamento externo, sem ir na raiz, né? Totalmente. E como os pais entram nessa história? O livro fala da autoridade parental, certo? Como ele define isso? Sim, fala bastante. A autoridade dos pais, para ele, não é um poder que nasce com eles assim. Ah, não é autônoma. Não. É vista como uma responsabilidade dada por Deus, delegada mesmo. E o propósito é claro: guiar, ensinar, corrigir, sempre para direcionar a criança para Deus. Entendi. E esse coração, então, é tipo o centro de controle. É o centro de comando. Onde estão as inclinações, os desejos, para onde a lealdade da criança vai. E essa questão da adoração é crucial. A quem essa criança serve? A Deus ou a outros deuses, tipo, Tipo o quê, por exemplo? sei lá, aprovação dos outros, conforto, ter controle das coisas, posses, ídolos substitutos, né? Faz sentido. Tá, mas e na prática? Como é que os pais podem fazer esse pastoreio do coração no dia a dia? Que ferramentas o livro dá? Bom, ele detalha alguns caminhos, né? O primeiro e talvez o mais importante é a comunicação. Comunicação. Mas não é só falar, sabe? É investigar, ir além do o que a criança fez e tentar entender o porquê. Hum, como assim? Dá um exemplo. Claro, em vez de só falar, menino, não bate no seu irmão, a ideia seria tentar entender, tipo, filho, o que estava passando no seu coração que te deu vontade de bater nele? Você ficou com raiva porque ele pegou seu brinquedo? Parece que você queria muito que fosse do seu jeito agora, né? Ah, entendi. É conectar a ação com o que estava sentindo, com a motivação, buscar o porquê por trás do quê. Legal. E além disso? Além da comunicação, tem a instrução, que é ensinar mesmo de forma consistente os caminhos de Deus, os mandamentos, e como isso se aplica na vida real, no dia a dia. Certo, instrução contínua. E aí vem a disciplina, ou correção. Esse ponto sempre gera mais discussão, né? Pois é, o livro fala da vara de Provérbios, né? Como ele encaixa isso na filosofia do coração. Então, ele aborda sim, incluindo a correção física, mas é importante ver como ele posiciona isso. Não é o foco principal, e nem é para ser só punição externa. Uhum. A correção, para ele, incluindo a física em alguns casos, é vista como um instrumento, um meio para alcançar o coração, para levar a criança a entender o erro e se voltar para Deus. Não é dor pela dor. E tem diferença no jeito de corrigir. Muita. O livro faz uma distinção bem clara entre o que ele chama de tolice infantil, que é a imaturidade, o erro sem querer, sabe? E a rebelião mesmo, que é quando a criança desafia a autoridade de forma consciente. Ah, tá. Tolice versus rebelião. Exato. E a forma de corrigir seria diferente. Mas o objetivo, segundo o autor, é sempre o mesmo: restauração, ensino, conectar o comportamento com o coração e mostrar a necessidade de Deus. E essa visão toda, bem centrada em Deus, ela meio que se opõe a outras linhas, né? Tipo, as que focam mais em autoestima ou usam mais a psicologia secular. Sim, o livro faz essa crítica. Ele argumenta que, embora a psicologia possa ajudar a entender algumas coisas, o ponto de partida e o alvo final tem que ser Deus. O objetivo não é só a criança se comportar,
Não primariamente. O objetivo final, segundo Tripp, não é só ter filhos bem comportados por fora, mas sim cultivar crianças que lá no fundo, no coração, estejam voltadas para Deus, que reconheçam a autoridade dele e queiram agradá-lo por amor, por obediência. O bom comportamento viria como fruto disso. Uhum, entendi. Uma consequência natural dessa orientação interna. Isso. Bom, então, para a gente tentar amarrar as ideias, a essência desse pastoreio do coração é trabalhar as inclinações internas, né? Os desejos, as lealdades. Exato. Moldar o coração, porque é ele que direciona tudo. E aí a tarefa dos pais vira quase um discipulado espiritual mesmo. É bem por aí. Uma transformação de dentro para fora. O comportamento é só a pontinha do iceberg, né? O que vale é o que está embaixo da água, no coração. É, realmente. Dá o que pensar. Muda a forma como a gente olha para os desafios da criação dos filhos. Fica até uma pergunta para quem está ouvindo refletir, né? Qual? Se a gente assume essa ideia do livro, de que a raiz de tudo está no coração, como isso pode, assim, na prática, mudar o jeito como a gente lida com a birra, com uma desobediência ou até com as alegrias do dia a dia na formação de uma criança? Boa pergunta. Muda bastante a perspectiva, com certeza.